Malika tinha 25 anos e vivia com os pais numa casa antiga, típica de uma aldeia alentejana, onde o tempo parecia passar mais devagar. Anos antes, eram só ela, a mãe e o pai, mas a mãe faleceu há 5 anos, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. Na altura, Malika tinha 20 anos e ainda era uma jovem ingênua, com pouco conhecimento do mundo e das suas complexidades. O pai, Joaquim, tinha 51 anos, mas parecia muito mais jovem, um homem atlético que cuidava rigorosamente da sua saúde, da alimentação ao exercício. Apesar do amor profundo que sentia pela falecida esposa, Malika ouviu, por acaso, uma conversa no telefone onde o pai dizia a uma mulher que queria casar-se novamente para ter alguém que cuidasse dele. Isso partiu-lhe o coração e ao mesmo tempo confundiu a ponto durante muito tempo. Vários pretendentes apareceram para Malika, mas ela recusou todos, com o argumento de que não queria deixar o pai sozinho. Joaquim tentou insistir, dizendo-lhe que a vida era para ser vivida, que ela tinha de casar para seguir em frente e ser feliz. Malika, no entanto, recusava-se a aceitar a ideia de um novo casamento, tanto para ela como para o pai. Pai, não precisas de ninguém. E eu cuido de ti. Lavo a roupa, cozinho, limpo a casa. Não precisas de mais nada, dizia ela, com a voz baixa e os olhos cheios de lágrimas. Joaquim sorria, uma expressão triste que parecia esconder um segredo profundo. Passaram-se meses e a insistência do pai aumentava. Até que surgiu um pretendente que Joaquim aprovava de imediato. Rui, um jovem que trabalhava em Lisboa, num país árabe, mas que tinha planos de casar-se com Malika e levá-la consigo. Joaquim explicava que seria melhor para ela ir embora, viver a vida longe dali, pois, mesmo que ela casasse e permanecesse na casa ao lado, a sua presença seria sempre um peso para ele e para a nova esposa. Malika sentiu-se encurralada. A ideia de abandonar o pai partia-lhe o coração, mas ela sabia que não podia continuar a viver no impasse. Tentou explicar que não queria casar nem sair de casa, que preferia ficar com ele para sempre. Joaquim, com o olhar cansado, insistiu que ela ainda era jovem e precisava de alguém ao seu lado, de uma família, de uma vida que a fizesse feliz. Num dia quente de verão, enquanto Malika descansava no seu quarto, o pai bateu à porta, com um ar diferente, quase tímido. Conversaram longamente. Joaquim confessou que queria casar porque precisava de alguém que cuidasse dele, que o amasse, que o acompanhasse nos dias difíceis. Mas também disse algo que deixou Malika perplexa. Tu és como a lua para mim, pareces tanto a tua mãe. Ela sentiu um misto de tristeza e calor no peito, sabendo que, de alguma forma, tinha assumido o lugar da mãe que tanto amava. Enquanto Joaquim falava, os olhos dele brilhavam, parecia reviver memórias e dores. Malika percebeu que, por mais que ele quisesse seguir em frente, havia coisas que nunca se poderiam substituir. O dia terminou com um silêncio pesado, mas também com uma promessa não dita. Aquele amor familiar, mesmo marcado pela dor, continuaria a ser o elo mais forte entre eles. Mas, naquela noite, enquanto Malika olhava para o céu estrelado do Alentejo, algo estranho aconteceu. Uma sombra passou pela janela, rápida e silenciosa, deixando uma sensação de mistério no ar. Malika sentiu que aquela sombra guardava um segredo, um enigma que só o tempo iria desvendar. Seria a chegada de alguém inesperado? Ou o passado que teimava em não descansar? A história estava apenas a começar. Malika acordou naquela manhã com o sol a escaldar através das cortinas de linho branco que baloiçavam suavemente com a brisa quente do Alentejo. Vestia uma camisola de algodão fina, cor de areia, que deixava à mostra os ombros delicados, e uma saia fluida azul escura que esvoaçava até os joelhos, combinada com umas sandálias de couro castanho, simples mas elegantes. No pulso, um relógio antigo que pertencia à mãe, e no pescoço um colar de prata com um pendente em forma de lua, um presente do pai. O ar da casa tinha aquele cheiro inconfundível a madeira envelhecida e a café acabado de fazer ponto na cozinha. Joaquim já preparava o pequeno almoço. O homem, sempre tão metódico, vestia uma camisa branca impecável e calças de ganga gastas, mas sempre arrumadas, com os cabelos grisalhos penteados para trás. O seu olhar era firme, mas carregava uma tristeza que o tempo não conseguia apagar. Hoje é um dia importante, Malika, disse ele, pousando uma chávena de café fumegante à frente dela. É o dia em que vais conhecer o Rui. Malika sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Nunca tinha visto Rui pessoalmente, só ouvirá falar dele nas conversas reservadas do pai. Tinha ouvido que era um homem sério, trabalhador, mas o fato de ser estrangeiro e a ideia de partir para longe assustava-a. Pai, e se eu não gostar dele? Perguntou, tentando disfarçar a ansiedade. Joaquim sorriu com aquela expressão paternal que só ele sabia fazer. Então não casas, minha filha. Mas tens de lhe dar uma hipótese. A vida não é só feita de si, sabes? Às vezes é preciso arriscar. Malika levantou-se, ajeitando a saia com um gesto nervoso. Sentia-se como se estivesse prestes a entrar num filme onde não conhecia o papel.
No caminho até a sala, passou por um espelho antigo de madeira escura e viu seu reflexo. Os cabelos castanhos ondulados soltos sobre as costas, os olhos castanhos que refletiam uma mistura de medo e curiosidade, e os lábios ligeiramente entreabertos, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse bem o que ponto. Quando a campainha tocou, o coração dela disparou. Joaquim abriu a porta e lá estava Rui, com um sorriso tímido e uma camisa azul clara, calças caque e sapatos de couro polido. Tinha um ar descontraído, mas os olhos carregavam uma intensidade que a fez sentir-se estranhamente segura. Olá, Malika. É um prazer finalmente conhecer-te, disse ele, com um sotaque suave, quase musical. Ela respondeu com um sorriso tímido, tentando esconder o turbilhão de emoções que sentia. Durante o almoço, a conversa fluiu entre histórias do cotidiano, piadas sobre os costumes lisboetas e as tradições alentejanas, e até um episódio engraçado sobre uma vaca que se tinha perdido no mercado local, causando um caos que fez toda a aldeia rir durante dias. Malika começou a sentir que, talvez, aquele homem fosse mais do que um simples pretendente. Era alguém que podia talvez preencher, com cuidado, o espaço vazio que o tempo deixará na sua vida. Mas, quando Rui se levantou para ir embora, um envelope caiu discretamente da sua carteira para o chão. Malika apanhou, mas antes que pudesse perguntar, ele saiu pela porta, com um olhar que misturava pressa e segredo. Ao abrir o envelope, Malika encontrou uma fotografia antiga, em sépia, de uma mulher que não reconhecia, mas cujo olhar parecia familiar, e uma carta com palavras enigmáticas. Nem tudo é o que parece. A verdade esconde-se onde menos se espera. Malika sentiu um frio na espinha. O mistério que começara na noite anterior parecia estar a ganhar forma, e ela sabia que, para proteger o pai e a si mesma, teria de descobrir o que estava por trás daquele enigma. E enquanto a tarde caía sobre os campos dourados do Alentejo, uma sombra voltou a deslizar pela janela, silenciosa e invisível, como se observasse cada passo daquela jovem que, sem saber, entrava num jogo muito maior do que ela alguma vez imaginara. Nos dias que se seguiram, Malika sentia um misto de excitação e apreensão. O envelope misterioso não saía da sua cabeça, e a fotografia daquela mulher desconhecida mexia com algo dentro dela, como se fosse uma peça perdida do seu próprio passado. Decidiu guardar o papel na gaveta do seu pequeno móvel de madeira, ao lado das lembranças da mãe, um gesto involuntário de quem procura respostas no silêncio. A casa, habitualmente tão calma, parecia agora cheia de ecos e sussurros invisíveis. Joaquim continuava com a sua rotina, mas os seus olhos tinham um brilho diferente, uma ansiedade disfarçada que Malika não conseguia decifrar. Numa tarde quente, decidiu visitar a pequena vila vizinha, Vila Nova de Mil Fontes, conhecida pelas suas praias douradas e ruelas estreitas, onde o tempo parecia correr ao ritmo das ondas. Vestia um vestido leve de algodão branco com pequenas flores vermelhas, que lhe realçava a pele morena, e o cabelo ondulado caía-lhe despreocupadamente pelos ombros. Nos pés, uns sapatos de lona azul clara, confortáveis para caminhar, e um chapéu de palha que completava o look de verão. Enquanto caminhava pelas ruas, cruzou-se com velhos conhecidos, trocando cumprimentos e sorrisos, até que decidiu entrar numa pequena livraria, um refúgio de silêncio e sabedoria. Lá, encontrou Dona Teresa, uma senhora de cabelos brancos e olhos vivos, que parecia guardar os segredos de toda a região. Malika, minha querida, pareces preocupada, disse Teresa, ajeitando os óculos redondos. O que traz a minha menina à livraria com essa cara de quem viu um fantasma? Malika hesitou, mas acabou por revelar a fotografia e a carta. Não faço ideia quem é esta mulher, mas sinto que tem alguma ligação com a nossa família. O Rui deixou-me isto, mas não sei o que quer dizer com verdade. Esconde-se onde menos se espera. Teresa pegou na fotografia, analisou-a com cuidado e murmurou: esta é Amélia, a tua avó paterna. Poucos na aldeia sabem da sua história, mas foi uma mulher forte, cheia de segredos e de paixões proibidas. Dizem que desapareceu misteriosamente há muitos anos. Malika ficou boquiaberta. É avó paterna desaparecida? Nunca tinha ouvido falar dela, e o pai nunca mencionara tal coisa. Por que esconderam isto de mim? E o Rui, como é que ele sabe disso? Perguntou, incapaz de esconder a inquietação. Teresa sorriu, um sorriso meio triste, meio enigmático. Às vezes, as famílias guardam segredos para proteger. Mas a verdade tem uma maneira engraçada de vir à tona. Mesmo quando tentamos enterrá-la. Malika sentiu que estava no meio de uma teia que ligava a algo muito maior do que o seu cotidiano na aldeia. Pensou no pai, em Rui, na sombra que vira na janela. Ao sair da livraria, decidiu que precisava de respostas, mas também de preparar o coração para o que pudesse encontrar. No regresso à casa, o céu pintava-se de laranja e púrpura, e, ao virar a esquina, Malika sentiu novamente aquele arrepio. Alguém a observava. Virou-se rapidamente, mas não viu nada além das sombras que cresciam com o anoitecer. Naquela noite, enquanto a casa adormecia, um ruído estranho vindo do sótão despertou-a.
Com o coração acelerado, subiu as escadas rangentes, com o vestido a esvoaçar e o colar da lua brilhar à luz tênue da lua cheia. No sótão, entre caixas e móveis antigos, encontrou uma velha mala de couro. Ao abrir, um baú pequeno e empoeirado revelou cartas, fotografias e um diário com a caligrafia da avó Amélia. Malika sentiu que tinha acabado de abrir a porta para um passado enterrado, cheio de segredos, amores proibidos e mistérios que ameaçavam mudar tudo que ela pensava saber sobre a sua família. O que estaria escrito naquele diário? E que papel teria Rui nessa história? Enquanto segurava o diário, a casa pareceu estremecer, como se o próprio passado estivesse a exigir ser ouvido. E ali, no silêncio da noite alentejana, Malika percebeu que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. As páginas do diário de Amélia tinham um cheiro a papel envelhecido e a histórias esquecidas, e a caligrafia, delicada e firme, parecia pulsar com cada palavra escrita. Malika sentou-se no chão do sótão, iluminada pela luz prateada da lua que entrava pela janela pequena e empoeirada, pronta para mergulhar naquele mundo escondido. As primeiras linhas falavam de um amor proibido entre Amélia e um homem de uma aldeia vizinha, um romance que desafiava as normas rígidas da época. Vestida com vestidos longos e rodados, de tecidos pesados e cores sóbrias, Amélia tinha sido uma mulher de espírito livre, embora o destino a tivesse aprisionada em segredos que nem mesmo o pai de Malika ousava mencionar. Malika sentiu o coração apertar ao ler sobre as dificuldades que a avó enfrentou, os olhares desconfiados dos vizinhos, as noites em claro a sonhar com uma vida diferente. A cada página, a história tornava-se mais intensa, mais real, como se Amélia falasse diretamente com ela, pedindo para que o seu passado não fosse esquecido. Enquanto lia, ouviu passos no corredor lá embaixo. Era Joaquim, que parecia inquieto, como se pressentisse que Malika tinha descoberto algo importante. Ele subiu as escadas devagar, os olhos fixos nela, e quando viu o diário aberto, não disse uma palavra, mas o seu olhar dizia tudo. Medo, culpa e um amor profundo. Malika, começou ele, com a voz rouca, há coisas que escondemos para proteger, mas talvez seja tempo de enfrentar a verdade. Ela fechou o diário e olhou para o pai, sentindo uma força inesperada crescer dentro de si. Pai, quero saber tudo. Quero entender quem foi a avó Amélia, e por que tudo isso foi um segredo. Joaquim suspirou profundamente e sentou-se ao lado dela. Contou-lhe que Amélia tinha sido uma mulher à frente do seu tempo, que desapareceu misteriosamente depois de uma tragédia que ninguém na aldeia quis revelar. E que Rui, de algum modo, estava ligado a essa história, guardando segredos que poderiam abalar as fundações da sua família. Malika sentiu um nó na garganta, mas também uma determinação férrea. Sabia que não podia parar agora. Precisava de respostas, precisasse do que precisasse. Naquela mesma noite, recebeu uma mensagem de Rui. Encontro-te amanhã ao pôr do sol, no moinho antigo, onde tudo começou. O moinho era uma ruína histórica na periferia da aldeia, um lugar carregado de memórias e lendas locais. Malika sabia que aquele encontro podia mudar tudo, para melhor ou para pior. Enquanto se preparava para o dia seguinte, escolheu um vestido vermelho escuro, justo mas elegante, que destacava as curvas suaves do seu corpo, e uns sapatos de salto baixo, perfeitos para caminhar no terreno irregular. O colar da lua brilhava ao pescoço, como um amuleto contra o desconhecido. E assim, com o coração a bater forte, ela sentiu que estava a entrar num capítulo novo e perigoso da sua vida, onde o amor, a traição e o mistério se entrelaçavam numa dança que só o tempo revelaria. Que Rui lhe mostraria no moinho? E que segredos estariam escondidos entre aquelas pedras antigas? A noite caiu novamente, e a casa voltou a ficar em silêncio, mas Malika sabia que nada voltaria a ser como antes. Ao cair da tarde, Malika dirigiu-se ao velho moinho nos arredores da aldeia, onde o vento soprava entre as pedras gastas pelo tempo, produzindo um som quase melancólico, como uma canção esquecida. O céu tingia-se de tons quentes, laranja, rosa e púrpura, enquanto ela caminhava entre ervas altas e silvestres, sentindo o coração acelerado. Vestia um vestido de linho vinho, que lhe acariciava a pele com a brisa suave, e uns sapatos baixos de camurça castanha que a permitiam andar com agilidade pelo terreno irregular. O cabelo solto esvoaçava, e o colar com pendente da lua reluzia ao ritmo dos seus passos. Quando chegou, Rui já esperava encostada a uma das paredes do moinho, com um ar sério, mas os olhos brilhando com uma intensidade que a fez esquecer o medo por uns instantes. Malika, começou ele, sei que este lugar tem um significado especial para tua família. É aqui que tudo começou, e também onde muitas verdades foram enterradas. Ele puxou do bolso um envelope selado e entregou a Malika, que o segurou com mãos trêmulas. Dentro está o que o teu pai não quis que soubesses. Mas tens de estar preparada. Nem todas as histórias acabam bem. Malika abriu o envelope e encontrou documentos antigos, cartas e fotografias que revelavam uma rede de segredos, negócios obscuros, alianças familiares escondidas, e até mesmo um amor proibido que teria abalado para sempre a estrutura da aldeia. Enquanto folheava os papéis, Rui contou que a sua família tinha uma ligação direta à avó Amélia, e que ele próprio fora enviado para proteger esse segredo, não para o revelar.
percebo que tudo isto é difícil de aceitar. Disse Rui, mas precisamos da tua ajuda para pôr fim a este ciclo. Malika sentiu uma mistura de revolta e curiosidade, mas também uma estranha sensação de pertencimento que nunca tinha experimentado. De repente, um som de passos apressados ecoou pelo moinho. Eles olharam para a entrada e viram uma figura encapuzada aproximar-se rapidamente, desaparecendo entre as sombras antes que pudessem reagir. Quem era aquilo? Perguntou Malika, com a voz trêmula. Não sei, mas isto só confirma que não estamos sozinhos, respondeu Rui, apertando-lhe de leve a mão. O sol desapareceu por completo no horizonte, mergulhando o moinho numa penumbra que parecia esconder mais mistérios do que respostas. Enquanto caminhavam de volta para a aldeia, Malika sentiu que a sua vida tinha mudado para sempre. O passado, o presente e o futuro entrelaçavam-se numa trama complexa, e ela estava agora no centro de tudo. Mas a sombra que os perseguia naquela noite não era apenas uma ameaça, era um aviso. E o verdadeiro jogo estava apenas a começar. Nas semanas seguintes, Malika sentiu o peso dos segredos a crescer dentro de si, como uma tempestade prestes a arrebentar. A rotina calma da aldeia de São Bartolomeu transformará-se num cenário de tensão constante. Joaquim, seu pai, parecia ainda mais fechado, evitando olhar nos seus olhos, como se temesse que ela descobrisse algo que ele não podia controlar. Malika continuava a vestir-se com uma elegância simples, mas que deixava entrever a sua feminilidade, blusas de seda em tons pastel, saias que realçavam a sua silhueta delicada, e sapatos de salto médio que lhe davam confiança para enfrentar o dia. O colar da lua nunca a abandonava, um símbolo silencioso da ligação entre o passado e o presente. Um dia, durante uma visita à praça central da aldeia, Malika cruzou-se com Teresa, a bibliotecária, que lhe entregou discretamente um envelope sem remetente. Isto chegou para ti. Dizem que pode ajudar a entender o que se passa, murmurou Teresa, lançando um olhar cauteloso ao redor. Malika pegou no envelope. Mais tarde, ao abrir, encontrou fotografias antigas, recortes de jornais e uma carta que falava de um escândalo enterrado. Um conflito entre famílias poderosas da região que envolvia traições, desaparecimentos e acordos secretos. Enquanto lia, percebeu que Rui não era apenas um mero mensageiro, ele estava no meio de uma conspiração maior do que ela imaginava. E o silêncio do pai escondia mais do que saudade. Naquela noite, ao regressar a casa, Malika encontrou Joaquim sentado na varanda, olhando para o céu estrelado do Alentejo. Pai, por que escondeste tudo isto de mim? Quem realmente era a avó Amélia? Perguntou, com a voz carregada de emoção. Joaquim suspirou e, pela primeira vez, começou a contar a verdadeira história. Amélia fora uma mulher apaixonada que se envolveu numa trama perigosa, marcada por amores secretos e inimigos invisíveis. O seu desaparecimento não fora acidente, mas parte de um plano para proteger a família. Quero que saibas que tudo o que fiz foi para te proteger. A ti é o nosso nome, confessou ele, com lágrimas nos olhos. Malika sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Sabia que estava a caminhar numa estrada sem retorno, mas agora também sabia que não estava sozinha. Naquela mesma noite, Rui apareceu à porta, trazendo consigo um convite enigmático. Uma reunião num antigo palácio abandonado, onde as peças do passado começariam a encaixar. Malika sabia que aceitar significava mergulhar num mundo onde cada passo poderia ser perigoso. Mas também era a única forma de descobrir a verdade. Enquanto a lua cheia iluminava o céu, ela preparou-se para enfrentar o desconhecido, com o coração cheio de coragem e um misto de desejo e medo. E assim, sob o manto estrelado do Alentejo, a jovem Malika deu o primeiro passo numa jornada que prometia revelar segredos, paixões e traições que mudariam para sempre o destino da sua família. Mas, na escuridão que a rodeava, uma presença silenciosa observava, aguardando o momento certo para agir. Numa noite envolta em nevoeiro, Malika preparou-se para a reunião no antigo palácio, um edifício abandonado nos arredores de Évora, cujas paredes gastas pelas intempéries contavam histórias de glórias passadas e segredos ocultos. Escolheu um vestido preto de seda, justo, que realçava suas curvas com sutil elegância, combinado com sapatos de salto alto em couro mate. O colar da lua pendia ao pescoço, brilhando suavemente na penumbra, como um farol no mar de incertezas. Ao chegar ao palácio, Rui esperava-a junto à entrada, vestindo um fato escuro que contrastava com a sua expressão séria e determinada. O interior estava mergulhado em sombras, iluminado apenas por velas que lançavam reflexos trêmulos nas paredes antigas. Reuniram-se com outras figuras misteriosas, todas envolvidas naquela teia de segredos e alianças. Vozes baixas trocavam informações, planos e alertas. Malika sentia o coração pulsar, consciente de que estava a entrar num jogo perigoso, onde confiança era um luxo raro. Durante a reunião, foi revelado que Amélia não desaparecera por acaso. Tinha descoberto um esquema que ameaçava destruir famílias antigas da região, incluindo a de Joaquim. O silêncio e o medo tinham forçado seu desaparecimento, mas a verdade precisava agora de vir à luz. Malika, ciente da responsabilidade que lhe cabia, decidiu que não podia recuar.
O seu olhar encontrava o de Rui várias vezes, uma mistura de cumplicidade e tensão que fazia a sala parecer ainda mais carregada de eletricidade. Saindo do palácio sob um céu estrelado, Malika sentiu o peso da decisão que tomara. Sabia que aquela noite mudaria para sempre o rumo das suas vidas, e que o passado e o presente estavam irremediavelmente entrelaçados. Mas, quando olhou para trás, viu uma sombra esgueirar-se entre as colunas, observando cada movimento, como um predador à espera do momento certo para atacar. E assim, enquanto o silêncio da noite envolvia o palácio, uma nova ameaça aproximava-se, pronta para desafiar tudo que Malika acreditava ser verdade. O jogo de segredos, mentiras e paixões apenas começava. E o próximo capítulo prometia ser o mais perigoso de todos. Na manhã seguinte, o sol alentejano iluminava a aldeia de São Bartolomeu com uma luz dourada que parecia esconder segredos sob a sua beleza serena. Malika vestia uma blusa de linho bege, ligeiramente transparente, que deixava entrever a pele morena do seu colo, combinada com umas calças de ganga justas que realçavam as suas pernas longas, e uns sapatos de couro castanho de salto médio. O colar da lua repousava delicadamente sobre a pele, um talismã silencioso que acompanhava desde sempre. Enquanto caminhava pela rua principal, os olhares dos vizinhos cruzavam-se com o seu, alguns curiosos, outros cheios de simpatia, mas todos guardando uma distância respeitosa. Malika sentia o peso das últimas noites, e o mistério que envolvia parecia crescer a cada passo. Ao chegar a casa, encontrou o pai, Joaquim, sentado no alpendre, com uma expressão preocupada. Sem dizer palavra, ele entregou-lhe um envelope selado com um lacre vermelho. O coração dela acelerou. Dentro, havia uma carta manuscrita, escrita com uma caligrafia elegante e firme. Malika, o passado está mais perto do que imaginas. Há segredos que não podem permanecer enterrados para sempre. Confia em ti mesma e segue o caminho que o teu coração indicar. A Malika soube imediatamente que a letra pertencia à avó Amélia. O mistério tornava-se cada vez mais denso, e a presença de uma mensagem tão direta deixava claro que alguém, ou algo, estava a guiar a ponto naquela tarde. Enquanto o sol se punha por detrás das colinas douradas, Malika e Rui reuniram-se numa pequena taberna da aldeia, onde o cheiro a vinho tinto e a pão acabado de fazer criava uma atmosfera acolhedora e íntima. Rui chegou vestido com uma camisa branca, ligeiramente desabotoada no colarinho, e calças de algodão azul marinho. O sorriso dele era mais suave, mas os olhos continuavam a carregar a intensidade de quem guarda segredos profundos. Recebeste a carta? Perguntou ele, baixando a voz. Malika assentiu, mostrando o envelope. Quem é que assinou-a? Perguntou, intrigada. Só pode ser a avó. E isso muda tudo. Significa que alguém a tentar ajudar-nos, talvez a própria Amélia, de algum modo, respondeu Rui. Enquanto conversavam, um velho contador de histórias da aldeia aproximou-se, com um sorriso maroto e um olhar que parecia ver além do tempo. Sabem, rapazes e moças, aqui no Alentejo disse que as almas dos que partiram nunca descansam verdadeiramente, e que algumas voltam para proteger os seus, disse ele, piscando um olho. Malika sorriu, sentindo uma mistura de medo e esperança. Mas, no fundo da taberna, uma figura encapuzada observava em silêncio, anotando cada palavra, cada gesto. A noite caía sobre São Bartolomeu, e com ela chegavam novas perguntas, e uma certeza. O passado ainda tinha muito a revelar, e o futuro reservava perigos que Malika e Rui ainda não estavam preparados para enfrentar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Malika. Entre as paredes da casa velha, onde o cheiro da madeira antiga se misturava com o aroma do café acabado de fazer, ela sentia o peso do segredo a crescer a cada instante. O vestido cor de vinho que usava naquela manhã realçava sua figura delicada, enquanto os brincos de prata pendiam suavemente das suas orelhas, refletindo a luz que entrava pela janela. Joaquim, seu pai, parecia mais distante do que nunca. O olhar que costumava pousar carinhoso sobre ela agora estava carregado de preocupação e um toque de tristeza que ninguém conseguiria decifrar. Malika sentia-se dividida entre a vontade de proteger o pai e a necessidade urgente de desvendar o mistério que os envolvia. Numa tarde quente, decidiu visitar a pequena igreja da aldeia, um edifício branco com portas azuis, rodeado por oliveiras centenárias. Vestia uma saia de linho bege e uma blusa branca que deixava os ombros à mostra, e os seus cabelos castanhos soltos esvoaçavam com a brisa. Ali, rodeada pelo silêncio sagrado, encontrou forças para enfrentar o que estava por vir. Enquanto rezava, um homem aproximou-se discretamente. Era Manuel, o velho amigo do pai e guardião de muitas histórias da aldeia. Com um sorriso enigmático, entregou-lhe um pequeno chaveiro antigo, com o símbolo de uma lua crescente. Isto pertenceu à tua avó, disse Manuel, com olhos que pareciam carregar o peso dos anos. Ela deixou isto para ti, para que nunca esquecesses quem as. Malika segurou o chaveiro com as mãos trêmulas, sentindo uma ligação profunda com o passado e uma chama de esperança acender-se dentro dela. Naquela noite,
Rui apareceu inesperadamente à porta da casa, com um olhar sério e uma notícia urgente. Malika, descobri algo importante. Há um documento escondido no moinho, um segredo que pode mudar tudo, disse ele, sem rodeios. Sem hesitar. Malika vestia um vestido preto justo, que contrastava com a sua pele bronzeada, e uns sapatos baixos de couro. Juntos, partiram para o moinho, onde a escuridão parecia esconder mais do que sombras. No silêncio da noite, enquanto a lua cheia iluminava o caminho, encontraram uma caixa metálica enterrada sob uma pedra solta. Dentro, um conjunto de cartas e um mapa antigo indicavam o local de um tesouro, não de ouro, mas de verdades escondidas. Mas, quando se preparavam para sair, um ruído súbito os fez virar. Nas sombras, uma figura obscurecida observava, pronta para agir. Malika percebeu que a jornada pela verdade estava longe de terminar, e que o perigo espreitava a cada passo. E assim, sob o céu estrelado do Alentejo, ela sentia que o passado e o presente se entrelaçavam numa dança perigosa, onde o amor, o segredo e a traição se confundiam numa trama que ainda tinha muito para revelar. Numa noite silenciosa, Malika e Rui encontrarão-se novamente junto ao moinho abandonado, onde a brisa fresca do Alentejo lhes acariciava a pele, enquanto a lua cheia iluminava as pedras antigas com uma luz prateada. Malika usava um vestido azul escuro, fluido e leve, que acariciava os seus movimentos com graça, e uns sapatos rasos que lhe permitiam andar sem fazer barulho. O colar da lua pendia ao pescoço, brilhando como um farol na escuridão. Com as lanternas em mãos, seguiram o mapa antigo que tinham encontrado na caixa metálica. O caminho entre as ervas altas e os muros de pedra parecia interminável, e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos seus passos e pelo sussurrar do vento. De repente, ao chegarem a uma clareira escondida, encontraram uma pequena porta de madeira, meio enterrada entre as raízes de uma oliveira centenária. Rui pousou a lanterna e aproximou-se, tirando um pequeno conjunto de chaves do bolso. Com um sorriso tenso, tentou abrir a porta, que cedeu com um rangido profundo. Dentro, o espaço era estreito e cheio de objetos antigos. Baús, fotografias, cartas e documentos que pareciam contar uma história esquecida. Malika sentiu um arrepio ao tocar numa caixa de madeira entalhada, onde encontrou um diário antigo, com a letra da avó Amélia. Enquanto folheavam o diário, perceberam que as páginas revelavam segredos sobre uma conspiração que envolvia não só a família de Malika, mas também figuras influentes da região. Amélia tinha tentado denunciar um esquema de corrupção e traição, mas fora silenciada. De repente, ouviram passos apressados a aproximar-se da clareira. A figura encapuzada que os perseguia desde o início apareceu, com um olhar ameaçador e um sorriso frio. Acham que podem revelar segredos assim tão facilmente? Perguntou, a voz carregada de ironia. Malika, com o coração a bater forte, segurou a mão de Rui, sentindo a coragem crescer dentro de si. A verdade não pode ser escondida para sempre, respondeu ela, com firmeza. A figura avançou. Mas antes que pudesse fazer algo, um grupo de aldeões apareceu, convocado por Manuel e Teresa, que tinham seguido Malika e Rui em segredo. A confrontação foi intensa, mas a verdade começou a emergir, iluminando as sombras que envolveram a aldeia durante tanto tempo. Enquanto a noite dava lugar ao amanhecer, Malika sentiu que uma nova era começava, cheia de esperança, mas também de desafios. E, no meio daquela luz, uma última dúvida permaneceu. Quem era realmente aquela figura encapuzada? E qual seria o seu próximo movimento? O mistério continuava, e Malika sabia que a sua jornada estava longe de terminar.